A verdade de ficar magro ou magra, definitivamente, né? Que é o que todo mundo quer. A gente tem que falar um pouquinho sobre isso, pessoal, porque sobrepeso e obesidade geram desconforto, frustração, sofrimento mesmo, né? Então, quando eu escolhi o título do nosso encontro de hoje, A Verdade sobre Ficar Magra, é pra gente pensar essa noite, e daí convido vocês que estão assistindo a pensar junto comigo, que estratégias que de fato funcionam, não só para a baixada do peso, mas para a reversão do problema e que a gente possa se manter saudável, como eu tenho falado em alguns outros encontros, né? E que vocês encontram aqui no Instagram, encontram no YouTube, no canal Leve Flávia Felipe, porque tudo tem ficado gravado. E a gente já falou sobre vergonha, sobre a culpa de comer, já falamos sobre a importância da manutenção do peso, como que a gente reverte o problema e aprende a manter o peso saudável. Então é sobre isso que é a provocação de hoje à noite. Existe uma estratégia que seja mais eficiente do que outra? Quais são as estratégias que cada um de nós já testou e validou? Então, por exemplo, o que tu tá fazendo em termos de estratégia para baixar o peso garante que tu se mantenha nesse peso? Por exemplo, por quanto tempo tu consegue ficar nesse plano alimentar, nessa dieta que tu escolheu? A tua família consome do mesmo jeito que tu? Não é? Porque eu tenho recebido pessoas no atendimento que me contam às vezes, como a semana passada, tô desde março, nós estamos em junho, indo para julho, tô desde março comendo comida congelada. Mas é uma pessoa que tem uma secretária que faz comidinha legal, saudável e gostosa para a família e ela se coloca num brete de comer comida congelada. Não que eu tenha algo contra comida congelada. Eu penso que é uma estratégia para aqueles momentos que a gente não tem condições de cozinhar, para variar um pouco. Mas à medida que eu tenho uma cozinheira em casa, então o que me leva a pensar isso? O medo de comer, que provavelmente acompanha muitos de vocês que estão me assistindo e de que vão assistir depois, né? O medo de ganhar peso faz com que as pessoas busquem estratégias talvez um pouco mais radicais. Então eu fico pensando, algumas perguntinhas, né? Do que tu já experimentou, o que deu certo? Na maioria das vezes, todas as nossas estratégias, as nossas tentativas de buscar emagrecimento funcionam. É ou não é? Funcionam para algumas pessoas e às vezes por um determinado tempo. Quando eu pergunto para o cliente que me procura pela primeira vez e que eu não conheço, o que tu já tentou? Geralmente tem uma história de tentativas diversas. E o que deu certo? Praticamente todas elas. O que deu certo? Conseguiu reduzir o peso. Só que depois, por que essa pessoa está voltando para mim? Porque normalmente, depois da recaída, houve recaída, que é outro tema das lives de terça-feira que já estão gravadas, que vocês podem assistir. A recaída está previsto. Em especial quando são estratégias muito radicais, como essas que eu tô falando. Toda a minha família come de um jeito e eu como separadinho, bife, salada ou como um congelado por meses. Isso então vai predizer talvez um cansaço. Comer sempre repetitivo, comer sempre igual, né? A brincadeira do ovo e batata doce, ovo, que esses dias eu falava com um cliente voltando, não aguento mais, Flávia. Deus só pode, né? Então, estratégias radicais geralmente não garantem sucesso. Todas funcionam por um determinado tempo, por algum objetivo, mas dificilmente as pessoas se mantêm. O radicalismo que a Libra está aqui concordando comigo.
Então, dificilmente a gente vai permanecer durante muito tempo com uma estratégia que seja radical. Então, isso é para a gente pensar. A estratégia de eliminar o peso, ele exige um posicionamento, que é um posicionamento para cortar o sobe e desce, tão cansativo que para tantos de nós, e eu me incluo nisso, porque eu também durante muitos anos na minha vida fiquei no efeito sanfona. Quando a gente se posiciona, a gente consegue ter fôlego para fazer uma mudança que seja definitiva e duradoura. E isso vai permanecer ao longo dos anos, né? Tô eu aqui para apostar nesses meus 35 anos de uma mudança do hábito alimentar que eu considero protetora, porque garante eu fazer as baguncinhas, comer ou beber as coisinhas que eu gosto, mas de uma forma organizada. E esse é um dos caminhos que eu proponho aqui para a gente pensar essa noite. Então, a verdade para ficar permanentemente magro tem a ver com estratégias a longo prazo que permitam, que me auxiliem a família aderida, uma variedade de alimentos que não sejam muito diferentes daquilo que eu estou acostumado. Há pouco tempo atrás, uma pessoa disse: Flávia, eu não aguento mais oleaginosas, porque a minha última dieta era com base disso. Outra reclama que ficou com ojeriza do ovo, porque saturou de tanto que comeu ovos na dieta. Então, vamos pensar o que eu aguento ao longo da vida, ao longo do tempo. Vamos pensar o que eu gosto de comer. Então, por exemplo, essa semana uma cliente começando o tratamento, né? Ai, Flávia, eu ando comendo pipoca e chocolate quente com esse inverno, à tarde, quando eu tô sozinha. Deu outra, por que não? Então, vamos pensar na pipoquinha, feita aquela de grãozinho de milho, né? E não a de micro-ondas, que vai ter a gordura trans. E um achocolatado ou um cappuccino light, e daqui a pouco não precisa ser diariamente, eu vou intercalar com um chazinho. Então, eu vou criando estratégias de comer aquilo que eu gosto, gente, porque do contrário, não vai ter longevidade esse projeto. Podem apostar com isso. Então, para medir a eficácia do procedimento escolhido, eu vou ver se a minha família está aderida, ou seja, é sustentável para todos que moram comigo. Ao cabo de alguns meses ou de um ano, eu vou agarrar nojo com essa alimentação, ou eu vou conseguir manter isso. Minha vida vai ser normal com essa estratégia, ou seja, eu vou poder ir num evento, numa festa, numa viagem e continuar comendo desse jeito. Eu vou me sentir privado ou privada de comer os prazeres da vida? Vai dar muito trabalho para preparar isso que a nutricionista me indicou? Ixi, então eu vou cansar na praia porque eu ando trabalhando enlouquecido, cuidando da casa e por aí vai. Então vejam que são perguntas simples, que a gente vai já respondendo o que tem longa duração ou não. E isso daí a gente pode considerar uma sabotagem. Então, a verdade sobre ficar magra é que a gente tem que mudar o posicionamento. Aprender a comer de uma forma mais saudável. Contigo não? Ah, pois é, então, comigo e com outros profissionais da saúde que pensam nessa linha, né? Porque se a gente for radicalizar, a gente não vai rolar. Aprender a comer mais saudável de forma permanente exige uma atenção e um cuidado. Eu vou preparar, eu vou pensar antes. Ontem, atendendo um grupo novíssimo de mulheres que têm filhos pequenos e que então escolheram o horário da tarde, que é um horário mais tranquilo quando a criança está na escola, para poder se encontrar comigo. Nesse encontro semanal, a gente planeja como é que vai ser a semana. E uma delas estava dizendo: ai, que medo, vou para Gramado, para Serra Gaúcha, com o meu filhinho, vamos passar lá de sexta a segunda-feira, e daí tem grandes chances de ter ofertas diferentes. A gente sabe que a Serra Gaúcha tem festivais de chocolates, a gente tem uma gastronomia interessante com fondue, com galheterias, com café colonial, então tudo isso vai rolar.
E isso não precisa ser um problema para quem decidiu ficar magro. Por que ficar? Porque não estou falando só no emagrecimento, mas de uma mudança de um jeito de se alimentar que seja duradoura, permanente na vida da gente. Então, essa atenção, esse cuidado fazem parte. E quais são os segredos, então, para ficarmos magros e magras, definitivamente? A qualidade da dieta é um deles. A qualidade da dieta, eu estou falando dieta em termos assim da estrutura alimentar. Eu costumo dizer que dieta é pro doente, né? A dieta do hipertenso, a dieta do diabético, da pessoa que não pode comer só de zero, né? Mas, de uma forma geral, a gente entende que a alimentação do meu dia a dia é uma dieta, é um plano alimentar, uma alimentação adequada. Como é que ela deve ser para que isso se sustente? Com variedade, com qualidade e com frequência. Quando eu falo em variedade, é que a gente não pode se permitir, num país como o nosso, comer sempre alface e tomate, gente. Até porque às vezes o tomate está super mega caro. A gente tem que pensar que o brócolis e a couve-flor estão lindos agora nessa época. Que temos moranga, cenoura, repolho, vagem, chuchu e folhas variadas. Então, a variedade é, assim, super importante porque não só para que a gente não enjoe, mas porque vai trazendo ali nutrientes. E esse é um segundo aspecto da qualidade dessa dieta. O nutriente e o equilíbrio de nutrientes que estão espalhados por diferentes fontes. Então, eu tenho que comer alimentos vegetais crus, por exemplo, e vegetais cozidos. Eu posso comer um yakisoba, uma massinha com legumes, e amanhã posso comer um cogumelo refogado que vai virar um risotinho de arroz Hares, arroz integral, cateto, que eu adoro. Então, essa variedade vai nos deixar saboreando os prazeres da vida. Eu adoro massas. Então, vamos fazer massas, espaguete, uma lasanha. Porque dos nutrientes, o que a gente não precisa é a gordura em excesso, esse sim. Então, o que tu tá botando para dentro? Tá com variedade, tá com equilíbrio de nutrientes, ou tu tá comendo diariamente carne de gado? Não dá para botar um peixinho lá no sábado, fazer um franguinho, um peru, vamos pensar no atum. A gente tem que começar a variar para não enjoar e para ter esse projeto uma longa duração. Esse é o primeiro ponto, então, dos segredos que eu quero dar hoje. Qualidade do que a gente está comendo. Segundo ponto, ter em mente o que muda. O que muda na tua vida quando tu come melhor e mais equilibrado e mais controlado? O intestino funciona legal? O cocô sai redondinho no dia seguinte? Parei de ter cocô bolinha? O meu xixi que estava tão amarelo e com forte cheiro, ele tá mais clarinho e eu vejo assim que a minha hidratação tá funcionando melhor, a minha pele tá melhor, o cabelo, a minha saciedade tá mais no controle da situação, porque a frequência, ou seja, comer várias vezes ao dia também vai ajudar nisso. Eu tenho tido menos compulsões. Tudo isso a gente vai se perguntando e vai sinalizando que eu tô na estratégia certa. Qualidade dos nutrientes, ter em mente o que mudou, que hábitos foram introduzidos e estão permanecendo. Eu estou comendo mais frutas na semana, no dia a dia. Eu antes de começar comia uma fruta ao dia e às vezes nada. Hoje eu como 3, 4, beleza. Se eu tenho em mente o que mudou, eu já vou valorizar a mudança. E essa postura de valorizar vai já me dar um posicionamento de que, eu estou fazendo diferente, então eu vou ter um resultado diferente. Então, vamos lá. Prestar atenção no que está mudando. Terceiro item. Adesão e envolvimento familiar. Gente, não tem como uma pessoa que quer mudar os seus hábitos e ficar magra para sempre comer diferente da galera. Inclusive dos amigos queridos que nos amam, né? Então, assim, vou jantar na casa de uma amiga. Essa amiga vai me esperar comendo, oferecendo só aquilo que eu tenho medo de comer e que me tira do esquema e que eu vou acabar engordando, porque isso às vezes gera um disparo, né?
eu vou comer uma coisa, sei lá batata frita com chopp. Isso às vezes pode causar um gatilho, aquele que tu começa e não para mais. Quando a gente está com toda a organização feita, um planejamento, a gente planeja inclusive o dia da delícia, que no meu programa eu chamo de refeição programada. Essa refeição é especial, eu vou deixar para comer uma coisa ou beber lá no final de semana ou numa festa. Tá rolando tanta festa junina e julina agora, né? Vou me encontrar com os amigos, vamos fazer coisas especiais. Então tá, eu escutei ontem de uma cliente num grupo. Pela primeira vez, ela vai para uma festa dessas e ela pensou antes o que ela gostaria de desfrutar. Eu vou tomar 3 copos de quentão, eu vou comer um bolinho lá, como é que é aquilo, pinhões, e tá. E ela conseguiu fazer isso, nos contou que foi controlado, que foi desfrutado sem esse descontrole que nos deixa tão mal, que nos pega mal. Então, deu tudo certo. Por quê? Porque houve um planejamento. Então, quando eu faço a adesão da família e o envolvimento da família, e aqui eu coloco junto os amigos, os colegas de trabalho, eu vou conseguir ter esse apoio tão importante. E vou planejar a minha rotina e inclusive as coisas que eu tô super afim de comer, como um docinho que eu adoro lá no final de semana. Isso tudo é legal, isso tudo não nos deixa impedidos de chegar no peso desejado e de mantê-lo. O que nos deixa oscilando nesse peso é quando tu não consegue organizar e pensar sobre isso e até ser bonzinho contigo mesmo, te autorizando a comer de vez em quando aquilo que tu gosta, e isso se torna, o radicalismo vai tornar um possível disparo lá pelas tantas, quando tu já não aguenta mais comer o tal do ovo com a batata doce, porque cansou. Outro ponto que seria um segredo, qualidade da dieta, família aderida, ter em mente o que mudou, realizar mudanças aos poucos. Quem radicalizar de novo, comer, não, agora eu saí lá da Flávia e vou fazer bonitaço, tudo que ela mandou, vai ser um meio prato de almoço e do jantar de vegetais, vou comer 5 frutas ao dia, vou comer 6 vezes, eu vou passar para o arroz integral, para o pão integral e vou comer mais carnes brancas para variar. Uma pessoa que não comia peixe, ela não vai conseguir radicalizar, começar a comer peixe e frutos do mar todos os dias. Uma pessoa que faz uma dieta mais vegetariana, vegana, não vai comer de jeito nenhum carne de gado. Então vamos nos respeitar naquele que seja o nosso desejo, a nossa vontade da alimentação e ir introduzindo aos pouquinhos aquilo que já sabemos pelo senso comum, por tudo que está na mídia, por todas essas lives que vocês devem estar assistindo, que a gente tem que se hidratar mais com água e não com refri. E daí são algumas sugestões que eu preparei aqui para vocês, né? Que eu ainda vou falar hoje. Mudar é extremamente cansativo. Se eu te atender hoje, tu vai sair daqui desse encontro hoje, vai marcar um encontro comigo ali no direct para uma avaliação de como é que tá indo e para ver se é por aqui o caminho. E se eu te disser, tu vai ter que mudar todo o teu estilo de vida, tu vai ter que mudar toda a tua forma de se alimentar, ninguém aguenta, pessoal, nem eu. Então, a mudança a gente vai fazer gradativa, aos poucos e de uma forma que ela se sustente. Então, não tá doendo, não tá desconfortável, vou seguir o barco. É por aí. Bom, se essa alimentação tornou-se sustentável, a gente vai fazer trocas possíveis nessa trajetória de ir mudando aos poucos. O que seriam trocas possíveis? O leite integral, que tem o percentual de gordura maior, eu vou passar para o semi-desnatado ou desnatado, porque daí eu mantenho o cálcio, a proteína, que é importante, mas eu tiro a gordura desse leite. O chocolatinho, que é rotina depois do almoço. Ai, Flávia, eu preciso um docinho, um chocolatinho depois do almoço. Vamos tentar trocar por fruta. Eu sei que é difícil. Mas vamos deixar, então, esse chocolatinho lá pro final de semana. E quem sabe, uma hora dessas, tu experimenta um chocolatinho de 70% também, para dar uma variada. E daí, tu introduziu a fruta depois do almoço. Eu costumo dizer que a gente come primeiro o certo e depois o errado. Come uma fruta que tá bem deliciosa na época e depois o chocolate se precisar. Mas garante o certo. Refrigerante. Ai, na minha casa sempre tem.
Então, para ninguém o refrigerante é indicado, né, pessoal? Para crianças, para o vovô, ele é sequestrante, aqueles escuros, os cola, são sequestrantes de cálcio. Então imagine que a gente está roubando cálcio dos ossos e daqui a pouco vai ter uma osteopenia, uma osteoporose mais adiante se a gente ficar no refri. Então, quem sabe para não radicalizar, a gente deixa para o final de semana e vamos deixar para o nosso dia a dia água, suco de limão. Então a gente pode mudar o leite, o refri, a sobremesa, o pão. Por que tem que ser o pão branco, francês, a vida toda? Quem sabe vamos circular no pão mais integral, num pão árabe que agora tem integral. Hoje mesmo achei uma pizza de frigideira integral. Tem até lasanha integral. Então, por quê? Porque o integral vai me dar mais nutrição e me nutrindo mais, eu tenho mais saciedade. Fico mais bem alimentado e bem nutrido. A minha microbiota bate palminhas, porque a gente quer estar com nutrição, ok? Isso vai representar não só o peso saudável, mas saúde. E a nossa saúde orgânica tem a ver, no caso de quem tem excesso de peso, com saúde física e mental. Porque a gente não está falando só de um corpo que tem uns quilinhos a mais, a gente está falando que o quanto que esse excesso de peso nos faz mal, nos deixa com a nossa autoestima lá no pé, sem força, sem coragem muitas vezes para fazer viradas. Eu escuto diariamente as pessoas que vão conseguindo fazer essas mudanças e baixar peso, que esse emagrecimento empodera, porque do lado contrário, o aumento de peso fragiliza, nos torna vulneráveis e não há problema nenhum ser vulnerável, mas à medida que eu tenho algo que me afeta, eu preciso tomar uma posição de cuidado com relação a isso. Então eu vou trocar nessa linha de fazer mudanças legais para ficar permanentemente magrinho e saudável, frituras, por exemplo. A gente tem estratégias, né, hoje de fazer coisas assadas, grelhadas, a air fryer, que tem controvérsia, porque ela pode fazer ali a quilação e deixar mais caramelizado o produto, mas ainda assim é melhor do que uma fritura imersa. Então, ir fazendo esses ajustes, tirando gorduras, que a gente sabe que são responsáveis pelo nosso entupimento aí de artérias. Por quê? Pelo que ervas, temperos, uma abundância. A gente tem chefes de cozinha hoje maravilhosos nos dando dicas. Então a gente pode pensar que eu transformo a minha cozinha e deixo ela prazerosa, apetitosa, fácil. Quem me conhece sabe que Deus o livre é ficar cozinhando. Eu fui ser nutricionista depois de mais velha, né? Embora trabalhando com educação alimentar há 35 anos. Então, já que iniciei o forno e fogão na pandemia, eu passei a observar que aquela comida que eu busco às vezes no buffet, ela é muito mais gordurosa, muito mais salgada. E claro, fui desenvolvendo junto com meus clientes estratégias para que quando a gente cozinha, isso fica para o dia seguinte, para o almoço do dia seguinte, então para não ficar repetindo toda hora, congelo alguma coisa que seja feita por mim, lavo e seco saladas para que elas fiquem 2 dias ali à minha disposição. Então a gente vai organizando. Quantas vezes eu vi a Líbera que está nos assistindo chegar em casa depois do trabalho, ir para academia, chegar em casa e enquanto conversa comigo e com o grupo no atendimento, ela está preparando o jantar e alguma coisa que já vai sobrar para o dia seguinte. Essa habilidade a gente vai desenvolvendo. Eu não, como filha de uma psicóloga que nunca cozinhou na vida, sempre teve empregada, eu nunca aprendi a cozinhar. Fui meter a mão na massa quando precisei, quando fui morar na minha casa. Então a gente desenvolve habilidades. Cansa? Claro que sim. Por isso que a gente tem que ser flexível. E a flexibilidade é, hoje eu vou cozinhar no final de semana que eu tô menos cansado. É o que a Líbera está assistindo agora e está preparando o seu jantar e os seus quitutes. Quando a gente vai aprendendo a fazer no final de semana para sobrar, vou organizar para melhorar o meu dia a dia, vou trazer alguma coisa pronta, vou ter um congelado, a gente tem uma possibilidade de não se sabotar.
Porque, inclusive nas teleentregas, a gente encontra pedidos saudáveis se a gente quiser, né, pessoal? Então, a estratégia sempre vai ser se organizar, pensar antes para poder respeitar a minha necessidade. Que necessidade que eu tô falando? A de estar no controle da situação, de estar com o meu peso saudável, entrar nas roupas que me deixam bem. Tudo isso vai favorecer autoestima, poder de decisão, que contribui para o meu processo de emagrecimento ser definitivo. Eu fico mais fortalecida, fico dizendo que tá, agora vai, porque eu tenho umas estratégias montadas. Então o convite desse nosso encontro de hoje é isso. Um pequeno ajuste que faz com que cada um de vocês baixe. Que bom que tu tá aí, Fátima, bem-vinda. Que um pequeno ajuste vai ser levado ao longo da vida se ele não for drástico, se não for radical. E isso vai reduzir esse efeito sanfona tão indesejável, tão cansativo, que gera tanto sofrimento em cada um de nós. Ninguém mais quer ficar fazendo isso. Parar de sonhar e ficar pensando assim, o que é possível? E rumar para isso, né? Pensar em algumas coisas que nos motivam. Será que é o verão, que daqui a pouco chega? Será que é uma festa? Uma roupa que eu adorava vestir que não está servindo? Cada um vai escolher a sua a cenourinha do burrico, né? Aquilo que, pensando nessa estratégia, me deixa mais direcionada no meu autocuidado. E cada vez que a gente escorrega, a gente aprende, como a gente falou na live da semana passada, a gente aprende a levantar, sacudir a poeira e tocar a ficha. Quanto mais cedo, melhor. Por que eu tô falando isso? Porque como a nossa autoestima está fragilizada, muitas vezes um tropeço numa festa, num final de semana que foi frio, numa surpresa que os amigos trouxeram a festa para dentro da minha casa e sobrou um monte de coisa que eu adoro, às vezes esse escorregão vai gerar uma sensação de fracasso e de ter colocado tudo fora. E não é verdade. O que a gente pode pensar é que, passado o dano, a gente começa de novo, de preferência na próxima refeição. E se mantém numa estrutura de cuidado diariamente. Então, aquele escorregãozinho que às vezes acontece, como disse a minha cliente Ellie, ela se junta do chão e começa de novo. Então, a dica que eu quero deixar para vocês hoje, não sei se tem algum comentário ou alguma pergunta, é sobre que a verdade de ficar magro tem a ver com posicionamento, organização, família aderida, pequenos ajustes, um lapso, exato, como a Fátima está contribuindo aqui, um lapso. Então, desvio de rota, a gente volta para a rota. Me perdi na estradinha, volta para a faixa principal. E isso nunca vai ser problema, porque no projeto de ficar magra para sempre, a gente compreende que sobrepeso e obesidade, às vezes, muitas vezes, está classificado como obesidade. E obesidade como doença. Como uma doença de descontrole, de uso do alimento ou da bebida como alívio de tensão ou como prazeres, e está previsto o lapso que a Fátima está falando, está previsto a recaída. Então, não faz mal que... Tão interessante, até vou me lembrar de um outro caso agora da semana passada, uma menina que eu atendo que me disse, Flávia, não está dando certo, eu estou indo a buffet livre, e daí no primeiro dia tudo bem, fui conseguir comer certo, no segundo eu resolvi pegar uma sobremesa. No terceiro dia, eu peguei 2 sobremesas. No quarto dia, Flávia, eu detonei o buffet inteiro. Comi de tudo, frituras e tal. E daí, qual é o encaminhamento para essa menina? Qual é o problema de ter se atrapalhado no buffet livre? Voltar. Saber voltar. Respira fundo e começa de novo hoje no jantar. Começa de novo amanhã no café da manhã certinho. Não te preocupa com o que deu zebra. Almocei exageradamente, às 3, 4 da tarde eu vou comer uma fruta e vou fazer o meu metabolismo começar a trabalhar de novo. Então, com isso, a gente passa a ser mais tolerante com a nossa frustração, com a nossa recaída, com o nosso lapso.
E estamos de volta no autocuidado. Isso fortalece muito. Experimentem e me digam se dá certo. Eu considero que esse é o pulo do gato. A gente não se desesperar e retomar. E daqui a pouco tem estratégias também. Olha, se o buffet livre me deixa descontrolado, quem sabe eu dou um tempo do buffet livre e vou no buffet aquilo. É outra estratégia que funciona. Quem sabe primeiro no buffet livre eu vou servir um belo prato de todas as saladas e vegetais que estão no buffet, inclusive com fruta. Vou sentar à mesa, vou comer tudo que a Flávia disse, que primeiro é o saudável e depois o resto. E daí eu vou, num segundo momento, colocar de novo mais vegetal, uma proteína, um carboidrato e vou desfrutar dessa refeição que nesse dia eu não precisei cozinhar. Show de bola! Tudo certo! Então, meus queridos amigos e amigas, o convite que eu faço é esse. No canal Leve Flávia Felipe, eu tenho deixado várias gravações sobre esse caminho de encontrar um equilíbrio. Para as pessoas que não me conhecem, eu tenho convidado para um encontro, que eu chamo de avaliação sem custo, onde justamente eu vou dar uma esclarecida de o que eu acredito que funciona, o que eu acredito que seja talvez o que não está funcionando para fazer essa virada tão desejada em todos nós. Eu fico por aqui hoje, agradeço a participação, a presença de vocês e espero vocês na próxima terça-feira, que tem mais bate-papo com surpresas interessantes. Daqui uns dias a gente vai até falar com uma pessoa que já fez cirurgia bariátrica, que não havia mudado os hábitos de forma consistente, tinha assim baixado o peso, mas não mudado os hábitos que a gente deseja, e que vai poder conversar com a gente como que ela fez essa virada. Então fica ligadinho que eu te espero nas terças-feiras às 20 horas. Um beijo grande em todos. Um abração. Fernanda, Fátima. Até a próxima.